Vamos então dar continuidade à nossa leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. E as mães ouvem. Esse livro é um tanto sobre os pais quanto sobre os filhos. Versa sobre o conflito entre a crença dos pais de que só vivemos uma vida e o que ouvem e veem de seus próprios filhos. Documenta a dúvida inicial dos pais, sua tentativa de dissuadir as crianças e, em muitos casos, os longos períodos de tolerância confusa, até que o peso dos indícios os convença a aceitar a verdade que existe no que dizem seus bebês. À medida que lia cada uma das histórias, sentia uma válvula de pressão interna soltar-se, dizendo: sim, esta soa verídica, e esta também. Sabia que estava percorrendo um caminho familiar, lendo a confissão daqueles pais sobre suas realizações, as lembranças espontâneas dos filhos. Lembrei da manhã em que Chase, no meio do café, me surpreendeu dizendo ter sido um soldado negro, deixando-me boquiaberta. Era animador ler aquela delicada e íntima interação entre pais e filhos descrita num livro. Não vi nada parecido em nenhum outro lugar. Outras coisas fizeram aquelas histórias soarem verdadeiras e familiares. Começava a ver alguns dos mesmos padrões que encontrei nos casos de Stevenson. A tenra idade em que as crianças falam pela primeira vez de suas lembranças de vidas passadas e o desaparecimento delas na idade escolar. Crianças reconhecendo os sinais do passado, fobias relacionadas com suas mortes, crianças renascendo nas mesmas famílias. Na maioria dos casos, relatados pelos Harrison, as crianças não dão muita informação específica, nomes, datas e lugares, para estabelecer a realidade de suas antigas identidades. O Dr. Stevenson teria posto esses casos de lado, porque neles faltam provas suficientes que possam ser comprovadas por fontes exteriores. Mas o fato de os casos dos Harrisons não serem tão cientificamente rigorosos quanto os do Dr. Stevenson não os tornam menos válidos. Percebi, lendo o livro pela segunda vez, que este é um ponto muito importante. Os Harrison estão apresentando um tipo diferente de prova. Documentam como as lembranças das crianças mudam as crenças dos pais sobre a reencarnação e morte. Estes pais cristãos tinham pouco a ganhar e muito a perder, tornando públicas suas opiniões sobre as afirmações aparentemente estranhas de seus filhos. No entanto, estavam convencidos. As lembranças de vidas passadas alteraram sua visão arraigada e mudaram suas vidas. Isso prova que as pessoas comuns podem entender, e não é menos verídico que as tabelas e confirmações do Dr. Stevenson. Afinal, ninguém melhor do que os pais para distinguir a verdade, a motivação existente por trás do que seus filhos estão dizendo. Eles sabem a que seus filhos estiveram expostos, o que conhecem, o que desconhecem. Os pais podem sentir quando seus filhos estão inventando ou quando falam sério. Os Harrison ressaltam nuances que um pai perceberia, mas que um estranho, que procurasse apenas provas objetivas, teria deixado passar. O tom diferente de voz, o grito de alegria ao lembrar de um animal de estimação do passado. O olhar distante de uma criança quando fala saudosamente de uma pessoa querida em outra existência. Eram essas caras e sons que faziam os pais terem arrepios, sentindo como se tivessem sido atingidos por uma descarga elétrica, alertando-os a prestarem mais atenção em seus filhos. Foi essa sensação que fez uma mãe exclamar: tenho certeza de que ele não está inventando isso. Histórias do berço. Como as histórias dos Harrison são contadas do ponto de vista dos pais, elas apontam para novos aspectos do fenômeno. Eu me perguntei, por exemplo, após ter lido algumas dessas histórias de crianças que o tempo esqueceu, se as crianças muito pequenas já pensam no passado quando ainda estão no berço, antes mesmo de poderem falar. Algumas das crianças ainda eram tão pequenas quando falaram pela primeira vez sobre suas memórias que pareceu que estavam apenas esperando aprender a falar. Na média, os bebês tinham apenas 2 anos de idade e muitos deles ainda usavam fralda quando falaram sobre suas lembranças pela primeira vez. Ainda eram bebezinhos. Uma das crianças, chamada Elspeth,
Tinha apenas 18 meses e nunca pronunciara uma frase antes. Certa noite, quando a mãe banhava Elsbeth, o bebê disse: "Vou entrar para um convento." A mãe, atônita, não acreditava no que ouvia. Aquela era a primeira frase de Elsbeth e ela dissera convento. Quando a mãe perguntou a Elsbeth, a pequenina respondeu: "Não sou Elsbeth agora. Sou Rosa e vou ser irmã Teresa Gregório." A sua mãe estava atordoada. Eles não eram católicos. Elsbeth não tinha como saber nada sobre freiras e conventos. Era apenas um bebê. Elsbeth continuou falando e disse à sua mãe que quando estive aqui antes, tinha sido uma velha senhora que vestia um vestido preto longo e um chale preto cobrindo a cabeça. E foi só. Então, um dia, 2 anos depois, Elsbeth continuou com a história de sua vida de freira, descrevendo seu trabalho no convento. Seu dia começava muito cedo, ordenhava as cabras, fazia queijo, ajudava a preparar a comida. As freiras rezavam constantemente e, quando um sino tocava, tinham que parar de falar, não importa o que estivessem fazendo. Sendo uma mulher idosa, ela caiu no chão e morreu, enquanto rezava em sua pequena cela. Quando morreu, tudo ficou escuro. Ao acordar, achou-se entre amigas, freiras que também haviam morrido. Elspeth disse que elas ainda vestiam seus hábitos, pareciam mais jovens do que quando morreram. Ela também passou a parecer mais jovem depois da morte. Elspeth não se lembrava de nada após esse ponto. Nunca mais falou de sua vida de freira outra vez. Várias crianças lembraram que em vidas passadas eram parentes que morreram antes delas nascerem. O Dr. Stevenson também descobriu que casos de reencarnação na mesma família eram comuns. Os casos dos Harrison são mais notáveis porque os membros da família estavam absolutamente convencidos de que a criança era um parente renascido. Como a família conhecia o parente falecido em incidentes de sua vida, estava em excelente posição para comparar o comportamento da criança e suas afirmações com o que tinha gravado na memória sobre o falecido. Ficaram arrepiados quando o comportamento da criança copiava do parente falecido ou quando a criança se lembrava de eventos obscuros que a família esquecera e dos quais nunca mais falaram. Desmond estava brincando com seus carrinhos quando disse à mãe, espontaneamente: "Sabe, mamãe, eu fui a tia Ruth antes de ser seu, mas não fique com ela muito tempo." A mãe espantou-se ao ouvir seu filho de 3 anos e meio dizer aquilo. Sua cunhada Ruth tinha tido um filho que nascera morto 10 anos antes, mas a família não tocara naquele assunto, porque fora muito traumático para ela. Desmond jamais poderia ter escutado alguém falar sobre aquilo. O menino lembrava claramente como era estar no útero da tia Ruth. Era muito quente, bastante agitado. Ele estava feliz e se sentia confortável e molhado. Costumava girar o tempo todo. Era sempre escuro, mas não sentia medo. Dormia de tempos em tempos e disse uma vez: "Fui dormir e quando acordei já não estava mais com a tia Ruth." Nos 6 meses seguintes, à medida que Desmond falava cada vez mais de suas lembranças, seus pais foram se convencendo gradualmente que seu filhinho tinha sido o filho de Ruth, que a Ruth havia esperado. Mas a mãe de Desmond jamais disse nada a Ruth. "Ela não tem filhos", explicou. "Temo falar sobre Desmond com ela, pois poderia achar que ele realmente lhe pertence." Metade das mães, nos casos dos Harrison, lembravam como morreram. Muitas foram textuais em relação às suas mortes. Falaram delas calmamente, sem medo nem tristeza. Pareciam estar em paz, revendo as coisas que haviam acontecido quando estive aqui antes. A pequena Mandy lembrava ter sido sua irmã que morrera de uma doença cardíaca congênita. A dor arrasara a família, mas o único problema da morte de Mandy, segundo afirmou depois aos pais, foi que não gostou quando todos choraram muito por ela. Disse: "Foi legal ter voltado." Das crianças dos Harrison que lembravam de mortes violentas ou traumáticas, apenas poucas sofreram com sentimentos negativos advindos das mortes. Nesses casos, as crianças tinham fobias relativas às suas mortes violentas. Isso está de acordo com o padrão observado por todos os terapeutas de vidas passadas e pelo Dr. Stevenson. Mortes traumáticas são geralmente fontes de fobias aparentemente inexplicáveis.
Dominique tinha uma fobia relacionada com sua morte traumática, como na maioria dos casos indiscutíveis do Dr. Stevenson. Ele possuía uma marca de nascença, uma cicatriz na coxa direita. Quando bebê, Dominique berrava histericamente sempre que a mãe ou a avó tentavam lhe dar banho. Finalmente desistiram e passaram a usar uma esponja. Um dia, quando Dominique começava a falar, sua avó, que nunca mencionara a cicatriz, tocou-a suavemente. Dominique explicou que a espantada senhora. Um homem no navio fez isso em mim com uma faca. Saiu muito sangue, todo coberto de sangue, e disse que caiu na água e morreu afogado. Sua mãe declarou que ele nunca tivera dentro de um navio, não conhecia o conceito de morte por faca e nunca tivera um ferimento com sangramento. Não era uma fantasia ao acaso. A explicação de Dominique estava de acordo com sua cicatriz de nascimento na coxa e sua fobia de água. Os adultos não tiveram outra alternativa senão acreditar nele. O medo histérico da água de Dominique diminuiu após ele ter falado com sua avó sobre sua morte violenta? Os Harrison não dizem. Esta falta de acompanhamento me frustrava. Os Harrison fizeram excelente documentação das reações dos pais, mas, no meu entender, podiam ter feito melhor. Queria saber se Dominique ficara curada de sua fobia. Queria ter sido a pessoa a entrevistar esses pais. Eu nunca teria vasculhado mais sobre como reagiram seus filhos, as quais tinham sido os resultados. Meus amigos, não se pode negar. O fato narrado nesse capítulo sobre as freiras é bem descrito nos livros espíritas. Geralmente as pessoas aparecem rejuvenescidas. Sim, geralmente elas se colocam junto aos seus pares, no caso, junto às freiras. Mas esses relatos terminam aí. Já nos livros religiosos, isso tudo é contado com muito mais detalhes. Se tiverem curiosidades, o material está mesmo aqui no canal. Por enquanto, ficamos por aqui. Aguardo a todos no próximo capítulo.